Graça e paz do Senhor para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo ao canal. É o nosso quadro Lendo Salmos com Spurgeon. Hoje estamos no Salmo de número 21 dos 150 salmos que nós vamos estudar ao longo desta série de vídeos. O meu desejo é que Deus esteja abençoando bastante, que venha abençoar ainda mais. Então, pega sua Bíblia para acompanhar os versículos, lembrando que nós estamos usando a versão NAA e você é o nosso convidado para estar aí acompanhando esses estudos. Temos uma playlist com tudo organizadinho ali no canal, as leituras e citações de Spurgeon e depois a reflexão versículo a versículo de cada capítulo de Salmos, combinado? Antes de iniciarmos, eu quero lembrar para você de se inscrever no canal. Talvez você esteja acompanhando os vídeos e não esteja inscrito ainda. Daqui a pouco vai ter novidades no canal, a gente está aí com algumas parcerias, estamos com alguns outros projetos e vamos revelar logo adiante. E se você estiver inscrito, você vai saber de todas essas novidades. Dá também o seu joinha, né? Curta o vídeo e compartilha, que essas coisas ajudam bastante, assim como o seu comentário também, combinado? Vamos lá então, iniciando pelo título desse salmo, que é um título que informa muito pouco, ele também é bem direto, só diz Salmo de Davi para o cantor mor, isso na nova versão, na nova Almeida atualizada, conforme nós estamos acompanhando, né, essa tradução. Bom, esse salmo foi escrito por Davi, como diz o título, e Spurgeon fala sobre toda a autoridade que Davi tinha sobre esse salmo, né? Ele foi cantado por Davi, é relativo a Davi, embora tenha uma questão profética aí que a gente vai falar bastante nesse capítulo, que ele está associado a Jesus. Ele foi concebido por Davi para aludir ao Deus de Davi e profeticamente ao Filho, a Jesus Cristo. Ele é um parceiro muito adequado ao Salmo de número 20 que nós estudamos anteriormente. Lembra, quem acompanhou a introdução a Salmos, você pode rever o nosso primeiro vídeo, onde nós falamos da introdução de Salmos, que ele é catalogado, ele é compilado, ele é organizado. São salmos escritos em diversas épocas diferentes, mas houve uma compilação ali para colocar os salmos em ordem, e aqui ele está em uma posição deveras apropriada, vindo logo em seguida do Salmo 20, que antecipa o que o Salmo 21 já dá como realizado. E o verso seguinte, o Salmo 22, que nós estudaremos na sequência, vai nos levar ao pé da cruz. Então, enquanto este nos mostra os degraus do trono, o 22 nos leva aos pés da cruz. Então nós temos aí uma progressão muito interessante na organização destes salmos, que já foi chamado de Cântico Triunfante de Davi, mas que Spurgeon prefere chamar de a Ode Triunfal do Rei. A divisão que ele nos oferece aqui é bem simples, mas ele diz que atende todos os propósitos. Do verso 1 ao verso 6 apresenta uma ação de graças pela vitória, e dos versos 7 a 13 mostra a confiança de mais sucesso que está por vir. Vamos então começar aqui os versículos. Verso 1. Aqui, tratando profeticamente, Spurgeon já diz que Jesus é o personagem da realeza da qual diz o Salmo. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. Ele não é meramente um rei, mas ele é o rei. Identifica-se assim em João 18:37, quando ele é indagado, Jesus é indagado. Logo tu és rei? Então ele responde dessa seguinte forma: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então é interessante como o Spurgeon junta aqui essas informações de uma maneira bastante interessante. No final do versículo diz: e como exulta com a tua salvação. Tudo deve ser atribuído a Deus. Deus é louvado por todas as coisas em nossas vidas. Eu acompanhei algumas polêmicas de pessoas aí famosas e que desistiram da fé, que realmente querem enxergar a fé à sua própria maneira, dizendo que Jesus não nos dá alegria, que Jesus não é fonte, de que é muito fácil ser Deus da forma que os evangélicos enxergam. E a gente vai falar de alegria mais para frente nos versos, e tudo isso não é verdade. Jesus é realmente fonte de toda alegria, de uma plena alegria, de uma alegria completa. Verso 2. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Deus cumpriu o desejo de Jesus, pois hoje Jesus está junto a Deus. Esse era o desejo que ardia no coração
de Jesus após cumprir a missão em prol da humanidade. Então Spurgeon aqui, novamente, na verdade todos os versos adiante a gente vai ver que Spurgeon trata muito mais da questão profética deste salmo, atribuindo a Jesus, do que realmente a Davi, porque tem as duas interpretações e as duas estão corretas. Davi escreve pensando em si, mas a gente não sabe se ele tinha essa noção ou não. Isso se aplica realmente à profecia de Jesus que estava por vir. Então, se o nosso coração estiver em relação a Deus de maneira correta, bem posta, ele também cumprirá esse desejo em nós. Né? Se esse for o nosso desejo, se nós estivermos com o coração derramado em Deus, o nosso desejo também é de estar com Ele, e esse desejo nos será cumprido. Então, Spurgeon coloca aí que o desejo do coração no verso é justamente o desejo do crente de estar com Deus, de ansiar pelo reino vindouro, assim como Jesus, que lhe foi cumprida já esse desejo e que em nós também será cumprido. Então, sobre a súplica dos lábios, Spurgeon fala sobre orações vocais, orações com palavras audíveis e orações mentais. Ele diz que Jesus executou as duas formas de oração. E ele diz que muitas pessoas entendem que a fala é de grande ajuda ao pensamento. Ou seja, tem pessoas que sentem que quando estão sozinhas têm mais facilidade de organizar os pensamentos quando ele expressa em voz alta esses pensamentos ao orarem. Pensando sobre a questão da oração vocal, oração mental, e também sobre o desejo do coração de Jesus, o desejo do coração dos crentes, nós vemos que os pedidos de Jesus não foram negados, e essa também é a esperança de que os nossos desejos, que se cumpra a vontade, a nossa vontade de estar com Deus, e que Ele nos conduza a isso. Bom, verso 3. Supres das bênçãos de bondade. O Senhor precedeu a vinda de Jesus com bênçãos. Então no Antigo Testamento você vê muita bênção acontecendo ali. Antes de Jesus se entregar pela humanidade, os santos eram salvos como antecipação, por antecipação ao sacrifício de Jesus. Então isso por si só, Spurgeon argumenta que é uma bênção por antecipação. O amor do Senhor não é causado pelo sacrifício do Redentor. Esse amor já era estabelecido, já era definido. Né? Esse amor, inclusive essas bênçãos de bondade é o que mostra, o que comprova esse amor. Então esse amor precedeu a grande expiação e proveu a expiação para a nossa salvação. Então, no final do verso, diz que lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Jesus usou uma coroa de espinhos, mas hoje ele usa uma coroa de glória. O próprio Deus o coroou para um domínio eterno, permanente. Essa coroa não pode ser tirada, pois o próprio Deus a colocou na cabeça de Jesus. Verso 4, nós temos aí algo bastante interessante, um verso que as primeiras palavras se ajustam a Davi, mas as palavras seguintes se referem apenas ao Messias. Começa, ele te pediu vida e tu lhe deste, ok? Isso pode se aplicar a Davi, né, ou a qualquer santo. Mas nas palavras seguintes que diz, sim, longevidade para todo sempre. Então, essa longevidade, essa eternidade se refere profeticamente ao nosso Messias, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Verso 5, grande é a glória dele por causa da tua salvação. Aponta para a obra do Filho e a glorificação que o Pai lhe deu. Assim, o Filho como Salvador, como nosso Salvador, glorifica o Pai. Mas a glória do Filho também é vista grandemente, pois o Pai também glorifica o Filho. Né? Então é bastante interessante esta reflexão também. E terminando com de esplendor e majestade, o cobriste, que são as duas qualidades que revestem Jesus, de que Deus revestiu Jesus. Então o verso 6 inicia falando que Deus puseste por bênção para sempre. Spurgeon novamente remete que Jesus é muito abençoado em si mesmo, porque ele é Deus acima de tudo. No entanto, este verso se remete a Jesus como mediador dos homens, né? Então, desta forma, ele é uma fonte transbordante de bênçãos para os outros. Para isso, ele foi estabelecido, ordenado e nomeado por Deus. Na sequência, o verso diz que o encheste de alegria com tua presença, e a reflexão aqui é posta de maneira que aquele que é uma bênção para outras pessoas não pode deixar de ser bênção, de ser alegria para si mesmo. Então, assim, nós confirmamos pela palavra que Jesus é fonte de toda e completa e restrita, total e plena alegria. Como eu falei, antecipei anteriormente sobre esse assunto.
Então, assim, quem acredita, como foi recentemente essa polêmica que eu comentei, de que as pessoas não são alegres em Jesus, não pode se manter se dizendo, acreditando em Jesus, porque a Bíblia atesta sobre isso, então ele realmente precisa confessar que não acredita na Bíblia, que não acredita no cristianismo. Verso 7. O rei confia no Senhor. Jesus nos deu um exemplo brilhante de confiança inabalável em Deus. Ele se sentia seguro no cuidado do Pai. Ele sabia que sempre era ouvido, as suas orações eram ouvidas por Deus. Ele também entregou sua causa a Deus, que julga retamente. Assim nós devemos fazer. Nos últimos momentos ele entregou o Espírito nas mesmas mãos daquele em quem entregou a sua causa, quando tinha problemas, quando tinha ali coisas a serem resolvidas, e isso é um exemplo para nós. Temos que entregar as nossas dificuldades, nossos sofrimentos e a nossa vida completamente a Deus. Uma confiança santa no Senhor é a verdadeira mãe das vitórias, frase de Charles Haddon Spurgeon. Pela misericórdia do Altíssimo, jamais vacilará. Jesus não foi dissuadido do seu propósito, nem nos sofrimentos, nem pelos inimigos, nem será demovido de concluir os seus desígnios em relação, Spurgeon está dizendo aqui, em relação a nós, em relação aos santos de Deus. Verso 8. A destruição dos ímpios é tema para a alegria dos amigos da justiça. E aqui um alerta que já foi feito em outros comentários. Temos compaixão dos perdidos porque eles são homens, mas não podemos ter compaixão deles como inimigos de Cristo. Nós devemos amar as pessoas e falar de Cristo para elas, embora nós sabemos que, como inimigos de Cristo, nós temos ira e odiamos o pecado, né? Então, todos merecem respeito. A palavra de Deus, a vontade de Deus não é motivo para que nós tomemos as dores de maneira a fazer essas pessoas sofrerem, a tratá-las de maneira diferente, e sim separarmos aqui o nosso sentimento de justiça com nós mesmos fazemos justiça ou queremos tratar essas pessoas de maneira diferente. Pelo contrário, nós temos compaixão dos perdidos, eles são pecadores, eles são homens e mulheres como nós também o somos. Verso 9. Os pecadores serão um forno para si mesmo, atormentadores de si mesmos, diz Spurgeon, falando sobre o início do verso que fala que Deus os fará como fornalha ardente. Os que queimam de raiva serão queimados pela ira de Deus. Jamais tolere pensamentos superficiais sobre o inferno, diz Spurgeon aqui. No final do verso, o Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Então essa menção ao inferno, Spurgeon faz esse alerta, que não devemos tratar o inferno de maneira superficial, menosprezar o inferno, porque se assim o fizermos, logo estaremos pensando em pecados medonhos. O inferno é terrível e não é à toa que a Bíblia usa de linguagem muito forte para falar deste lugar, desse estado de sofrimento. Então Spurgeon diz que aqueles que menosprezam o dia da graça não devem esquecer-se do dia da ira. Verso 10. Se referindo aos pecadores, aos ímpios, aos maus dos versos anteriores. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. O trabalho da vida dos inimigos de Deus será um fracasso. O resultado da luta, da labuta, do esforço deles será um desapontamento e os seus nomes serão exterminados. As bênçãos de Deus são passadas do justo aos seus filhos, mas também o pecador agonizante passa as maldições aos seus descendentes. Para quem acredita aqui em maldição hereditária, essa é realmente uma maldição hereditária, quando aquele que vive em pecado educa o seu filho da mesma maneira. Bênção é hereditária quando um pai temente a Deus, uma mãe temente a Deus, cuida dos seus filhos, trata, ensina de maneira a que eles não pequem e que sejam servos de Deus, como diz em Provérbios, né? Para que nós ensinemos o caminho que ele deve seguir e ele não desviará deles. Isso não é uma profecia, isso não é uma promessa, mas é uma questão, uma relação de causa e efeito, né? Se nós fizermos isso, a probabilidade de nós termos sucesso com os nossos filhos andando no caminho do Senhor é muito alta. E essa realmente é a bênção que é hereditária, assim como serve também para a maldição que é hereditária, quando um pai e uma mãe dão esses exemplos ruins e tratam assim os seus filhos. Isso foi uma divagação minha, tá? Esses comentários não são de Spurgeon. Tá feito aqui os meus 2 centavos de contribuição aqui ao pensamento
do nosso mestre. Verso 11, primeira parte dele. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas. Aqui tem um pensamento bastante interessante sobre o conhecimento de Deus em relação às intenções humanas. Aquele que gostaria de fazer o mal, mas não o faz por não ter oportunidade, ou por ser covarde, por ser medroso, é tão culpado quanto aquele que fez. Olha que interessante, presta atenção nisso, nesse insight que Spurgeon está nos dando aqui. Aquele que gostaria de fazer o mal, aquele que planeja o mal, mas não executa, é tão culpado quanto aquele que realiza o mal. O mal contra a igreja pode ser intencional ou não intencional, mas os que planejam, os que são intencionais, terão castigo proporcional. E no final diz que essas pessoas que planejam isso não terão êxito. Então, falta poder para essas pessoas. E essa falta de poder é o peso no pé dos que odeiam o Senhor Jesus. Eles têm a maldade de imaginar, a astúcia de inventar, têm a malícia de delinear o dano que eles vão causar, mas bendito seja Deus que eles não têm a habilidade de levar isso até o fim. Eles serão julgados de acordo com o coração, sendo a vontade considerada como ação. A vontade que eles tiveram de que aquilo se concluísse, de ter êxito nessa maldade, será como se eles realmente tivessem executado tal maldade. Verso 12, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Esta imagem é interessante, porque diz, nós já vemos na primeira parte que serão postos em fuga e mirarás com arco, ou seja, é a imagem de um exército fugindo, de um exército se rendendo, e enquanto eles fogem, o exército que está sobrepujando eles está atirando com arco. Então é a visão de Deus derrotando seus inimigos e atirando com arco neles. Essa reflexão serve de consolo àqueles que estão sofrendo, porque durante um tempo os inimigos de Deus fazem ousados avanços, eles ameaçam destruir tudo. A princípio avançam com bastante insolência, mas são impedidos por Deus. Quando Deus vem, Spurgeon usa uma expressão bastante pesada, diz que quando Deus os impede atingindo-os nos dentes, ou seja, sendo realmente, tendo um impacto muito forte, sendo bastante imponente, bastante severo, inclusive. Verso 13 e último verso. Exalta-te, Senhor, na tua força. Spurgeon diz que esse é um doce versículo final, porque aqui tem a exaltação do nome de Deus, que precisa ser o dever de todo o cristão. Nós cantaremos e louvaremos o poder de Deus. Por certo tempo, os santos podem até chorar. Todavia, o Espírito Santo glorioso desperta alegria em nossos corações, e essa alegria sempre flui no canal do louvor. Para encerrar o pensamento aqui neste salmo, só Deus fez o nosso livramento e só Ele terá o nosso louvor. Sempre é certo louvarmos ao Senhor quando lembrarmos que Ele foi bondoso para com o Filho, que nos redimiu, que nos proporcionou caminho de volta de comunhão com o Pai, e que também Ele exterminou os inimigos de Deus que afligem os seus servos, os seus filhos, e afligiram também o próprio Jesus. Então essa é a reflexão de hoje, e é isso. A gente encerra o Salmo 21 rumo ao Salmo 22. Eu agradeço você ter acompanhado até aqui, sempre lembrando para que você inscreva-se no canal, clica aí no sininho, curta, faça todas essas coisas aí, que eu tô cada vez mais parecendo os youtubers pedindo, para seguir, para compartilhar, mas a intenção aqui é diferente. A intenção é para que a palavra de Deus chegue mais longe, combinado? Então é isso, nós seguimos por aqui, juntos, eu e você, abençoando e sendo abençoados.